Oi, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Espero que esteja tudo bem com você. Te convido para mais uma leitura acerca do Salmo 5. Vamos refletir, vamos nos debruçar com relação a esse salmo lindo, que fala muito sobre a confiança e a misericórdia, né, que a gente precisa ter no Senhor, na misericórdia divina do Senhor. Esse Salmo 5, tá? Ele foi escrito também pelo rei Davi, na época. E, assim, não tem registros acerca de qual foi a situação, qual foi o momento que ele escreveu. Mas a gente vai se debruçar nele agora e eu espero que faça todo sentido para você, que o Senhor Jesus fale com você, que o Espírito Santo permaneça contigo todo o tempo nessa leitura, em nome de Jesus. E lembre sempre, ao concluir, sempre pense, o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito. Porque esse é o mapa que eu tenho falado para vocês, né, dentro desse devocional de Salmos, para que a gente consiga fazer e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor fala conosco. Então, o Salmo primeiro fala assim, o versículo 1, tá? Do Salmo 5. Escuta, Senhor, as minhas palavras. A minha Bíblia, só relembrando, é na versão NVI, tá? Minha Bíblia linda, maravilhosa. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer, né? Ou seja, a gente pode falar sobre considera o meu sofrer, o meu padecer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu imploro. Então, essa questão, lembra do contexto, gente, que Israel vivia, que os reis viviam, que tinha muitos outros deuses que as pessoas adoravam. Então, você colocar essas palavras, considera o meu grito de socorro, vindo de uma pessoa que era rei de Israel, é a ti que eu imploro. Você não via muito essa presença de implorar dos reis, sabe? E isso, se você for colocar num contexto agora, você não vê muito as pessoas querendo implorar, né? Mas isso Davi fazia com o Senhor, sabe? De implorar, Senhor, escuta o meu sofrer, ouve as minhas palavras. É a ti que eu grito por socorro. Então, meu irmão, se você quer gritar por socorro, antes de você gritar para qualquer outra pessoa, grite para o Senhor, porque o Senhor lhe ouve. O Senhor lhe ouve, o Senhor sabe das suas necessidades. E implore a Ele, porque a gente depende muito da sua graça, da sua misericórdia. Todo tempo a gente necessita. O 3 fala assim: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ou seja, a gente vê que são devocionais que ele fazia, orações matinais que ele fazia, devocionais pela manhã. Gente, é totalmente diferente quando você começa o dia lendo a palavra do Senhor, fazendo devocional, escutando aquilo que o Senhor quer falar com você naquele dia. Eu fazia bastante, na verdade eu faço bastante isso, né? Com relação a devocionais pela manhã. Por quê? Quando eu percebi que quando eu deixava para de tarde ou para de noite, às vezes ficava muito corrido. Ou eu não conseguia fazer por causa de ser muito corrido o meu tempo, ou eu fazia de forma muito corrida. Então, era uma coisa assim muito atropelada, sabe? Então, a partir do momento que eu coloquei na minha mente, eu vou fazer pela manhã, assim que eu acordo, porque a primeira conexão que eu quero ter, o primeiro sinal de Wi-Fi que eu quero ligar é o sinal que me liga ao meu pai, sabe? Então, apresentar as suas súplicas, as suas orações para o seu pai, para o nosso pai, e aguardar com esperança, porque é o entregar e o confiar. Porque às vezes a gente acha que o Senhor é garçom, e eu tinha muito isso, sabe? De achar que o Senhor vai fazer tudo no tempo que eu pedia, no tempo que eu queria e do jeito que eu queria. Só que não é assim que os servos do Senhor trabalham.
E até o nome diz servo. O servo não dita o que o Senhor vai fazer, porque senão estaria a posição estaria invertida. A gente seria o Senhor e o Senhor o nosso servo. Então, a partir do momento que eu entendi que o Senhor não vai me entregar aquilo que eu quero na hora que eu quero e quando eu quero, eu comecei a entregar ao Senhor e confiar que na hora certa iria fazer todo sentido. Porque teve muitas situações na minha vida e teve muitas coisas mesmo que aconteceram que se a bênção tivesse vindo no dia e no momento que eu pedi, eu não sei, teria me perdido, eu teria escolhido um outro caminho, sabe? Então eu não teria feito o que eu fiz, trilhado o caminho que eu fiz, ser mais próxima de Jesus como eu estava. Então todas as coisas, meu irmão, vêm no tempo certo do Senhor. E é isso que eu oro, Senhor. Se por acaso eu estiver orando, eu faço as orações, né? Eu faço os meus pedidos, apresento ao Senhor as minhas causas, mas eu sempre tento lembrar de falar no final: Senhor, se eu estiver te pedindo alguma coisa que um dia vai me afastar de ti, não me dá. Se eu estiver te pedindo alguma coisa que vai gerar um ídolo no meu coração e vai colocar uma barreira entre mim e o Senhor, em nome do Senhor Jesus, não me dê. Porque eu não estou pronta. Eu não estou pronta e nem quero ficar longe do Senhor. Então, só me dá uma mente renovada para que eu possa ir para o próximo nível, mas não me deixa sair desse nível sem essa mente, sem tá fixo os meus olhos em ti. Porque se eu me perder lá na frente, eu não vou suportar mais. Porque eu estava na igreja, eu até comentei isso nas outras vezes, né, que eu me converti em 2009, mas eu sinto que realmente eu vim ser realmente transformada pela graça, não porque o Senhor não estava, né, dando resultado, mas porque eu não estava permitindo ser transformada, acho que 2, 3 anos, né, que o Senhor, que realmente eu tenho me submetido ao meu mestre, ao meu paizinho, ao meu Senhor e Salvador, ok? Então eu tento sempre pedir isso, Senhor, muda a minha mente para que eu não me desvie mais da tua presença. Porque pense numa coisa ruim, meus irmãos. É você se desviar da presença do Senhor, é você sair da presença dele. A pior coisa, o pior castigo que Deus pode nos dar, isso eu tenho fé e convicção e certeza. O pior castigo que Deus pode me dar é me tirar da presença dele. É me tirar da presença dele. É não me permitir mais ter o Espírito Santo comigo. Esse é o pior castigo. E aí, o versículo 4 fala assim: Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo, o mal, ele não pode habitar. Ou seja, gente, ele é justo, ele é paciente. Isso é a natureza do Pai. Essa é a natureza do Pai, que ele não tem prazer na injustiça e o mal não habita nele. Tem um salmo que eu amo ler e eu sempre coloco nas minhas, né? É como se fosse as leituras que eu tenho que fazer todo dia. E tem um salmo, que ele é até o 145, que fala assim, ó, que descreve acerca de quem é o Senhor. O Senhor é misericordioso, é compassivo, paciente e transbordante de amor. Então, todo dia eu leio isso, que o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente e que o seu amor transborda. É lindo demais ter um pai assim, ter um Deus que transborda amor, né? E aqui o 5 fala assim, ó, os arrogantes não serão aceitos na sua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Então, e eu até coloquei aqui, né, uma observaçãozinha para o Senhor me ajudar. Era uma oração. Me ajuda, Pai, pois eu sou tudo isso. Arrogante. Sabe o que é aquela pessoa arrogante? Eu até anotei aqui para não esquecer. É aquela pessoa que tem orgulho excessivo, sentimento de superioridade. Eu tinha demais. Eu achava que eu era a pessoa mais correta, mais santa, e achava defeito na vida
espiritual dos meus irmãos, sabe? Aí, às vezes, eu orava e achava, nossa, eu acho que Deus escuta mais as minhas orações do que das outras pessoas. Ai, meu Deus, que vergonha um dia pensar isso, sabe? Esse ar de superioridade, esse ar de autossuficiência, isso nos afasta, meus irmãos, de Deus. Achar que a gente não precisa do Senhor, achar que é o Senhor que precisa da gente. O Senhor não precisa da gente para nada. Ele quer a gente, ele decidiu querer a gente. E isso é a coisa mais linda do mundo. Porque ele, mesmo não precisando, ele decidiu nos querer perto. Ele decidiu nos adotar. Não existe a pessoa. Existe aquela pessoa que nasce na forma tradicional. Ah, não, aconteceu. Existem nascimentos, né? Que não foram planejados, que foram improvisados, né? Vamos dizer assim. Ah, a pessoa nasceu, mas eu não queria eu não queria engravidar. Existem situações, várias situações. Eu tenho certeza que você conhece alguém que não queria engravidar e acabou engravidando. Mas a adoção, gente, não existe possibilidade de alguém ser adotada de forma sem querer. Ah, não, sem querer querendo. Eu adotei ali um menino. Não, eu estava passando de carro, aí uma pessoa que eu adotei ali pulou dentro do carro e aí eu trouxe para casa. Não é assim, não é assim, né? No nosso ordenamento jurídico não preza essa adoção do jeitinho brasileiro. A adoção é porque você quer. E é isso que o Senhor expressa para a gente todo dia. Eu te quis. Eu quis você, meu irmão. Ele me quis, ele te quis. Por isso que ele nos adotou, tá? E é por isso que eu sempre peço, Senhor, eu sou uma pessoa muito arrogante. Eu sempre tive essa. Ai, é um calcanhar de Aquiles, meu. De ser arrogante, sabe? De ser autossuficiente. De achar que eu tenho mais qualidades do que os meus outros irmãos. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso não vem de Deus. Isso é carne pura. E isso não é uma coisa que você tem que negar todo dia. E isso é uma coisa que eu tenho muito, que é questão de arrogância, que é questão de miserabilidade, extremamente miserável, muitas vezes eu sou. E isso não é bom. Isso não vem de Deus. O Senhor é generoso, é compassivo, transbordante em amor. E a gente tem que seguir o que ele fala. Essa questão da arrogância, ela é o oposto do quê? Da humildade. Como era Jesus que a gente tem que se espelhar, a pedra angular que a gente tem que se espelhar é Jesus. Então, como era Jesus? Humilde, manso e humilde. Que era uma das coisas que eu não tinha, mansidão e humildade. Mas quando o Espírito Santo, ele vai nascendo, ele vai sendo gerado, é o nascer de novo, é por isso que o Senhor fala. Se você não nascer de novo do Espírito, você não vai conseguir chegar naquilo que o Senhor quer que você chegue. E você precisa, meu irmão, nascer de novo, para que você consiga, dentro desse crescimento, né, todo dia, de forma gradual, você crescer nisso, na mansidão e na humildade, porque é isso que Jesus nos ensina na sua palavra, ok? E se Jesus foi manso e humilde, quem sou eu? Michele, relevância zero para o mundo. Quem sou eu para não ser mansa e humilde como o meu mestre foi, como o meu modelo foi? E aqui no 6 ele fala assim, ó, destrói os mentirosos. Os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Então, essa questão de mentir, toda vida que a gente vai contar assim alguma coisa que envolve assim uma mentirinha, sabe? Aquela, não, é só uma mentirinha, não. Ai, eu fico assim tentando me policiar todo o tempo. E essa questão aqui, assassino e traiçoeiro, o Senhor detesta. E aí Jesus vem e fala assim, porque assassino, você pode dizer, aquelas pessoas que matam as outras, mas Jesus vem e diz assim, aquele que se ira contra o seu irmão também é assassino, também é um homicida. Lá em Mateus fala isso, lá em João fala isso, acerca de ser homicida.
Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então, meu Deus, como eu posso fazer isso? Eu não posso odiar o meu irmão, eu não posso matar, porque quando você pode matar, assim, de forma matar mesmo aquela pessoa, mas quando você odeia o seu irmão, você está matando você está matando o seu irmão, você está matando o espírito que habita em você, porque o Senhor nem escuta, o Senhor detesta pessoas assassinas e os traiçoeiros. Quem é os traiçoeiros? Pessoas desleais, pessoas falsas. Meu irmão, se você tem falsidade em você, essa questão da falsidade, eu já né, trabalhei bastante, porque eu já sou mais bocuda, né? Se eu não me agrado de alguma coisa, eu já falo logo, né? E aí já entra mais a questão da ignorância. Porque se por acaso eu não estou me agradando de uma certa situação, eu já chego logo e falo: olha, eu não me agradei disso. Semana passada, fui num atendimento lá no cartório, aí peguei a senha, aí eu não sei o que foi que houve. Aí o rapaz olhou assim para mim, me entregou a senha, aí eu não sei ficar calada. Aí eu acho que eu falei alguma coisa, mas assim, eu não gostei do atendimento dele e falei que eu não gostei do atendimento dele. Entende? Eu não fico calada. Isso já é uma outra coisa, né? Essa questão de não ser falsa, essa questão mesmo da ignorância. Mas não seja falso, meu irmão. Não seja desleal com as pessoas, né? Não seja assassino. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, o Senhor nem recebe as nossas ofertas, né? Tanto que fala lá, deixa a sua oferta no altar, se conserta com seu irmão. O Senhor é o maior conciliador. Porque quando você tem algo contra, é igual a cruz, ó. Quando você tem algo aqui em desfavor do seu irmão, você não consegue se conectar com o Pai. É a cruz. Você tem que estar limpo aqui para que esse canal aqui suba, para que a sua oração suba. Imagina você precisar orar, pedir ao Senhor, o Senhor nem ouve. O Senhor detesta assassinos e traiçoeiros. Detesta, detesta. Gente, detesta é uma palavra muito forte, tá? Então, o Senhor detesta esses comportamentos. Então, a gente vai fazer o quê? Se afastar o mais longe possível desse tipo de comportamento. Aí o 7 fala assim: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, pelo teu grande amor, gente. Davi reconhecia que não era por mérito, é pelo amor. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Ou seja, é a questão de adoração mesmo, de que é pelo teu amor que eu vou entrar na tua casa, não é porque eu mereço, não é porque eu sou o rei, não é porque eu tenho isso e tenho aquilo, é pelo teu amor e pela tua graça. Ele era uma pessoa que vivia no tempo da lei, mas ele vivia a graça plena. Então, viva a graça de que a gente não merece, mas o Senhor nos permite viver. O 8 fala assim: conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim, ou seja, me dá um percurso seguro, remove os obstáculos para que eu consiga, né, ser conduzido nesse caminho da justiça. Porque para Davi era esse caminho que ele queria trilhar, o caminho que o Senhor escolheu para ele, que é o caminho justo, ok? O 9, em seus lábios não há palavra confiável. Isso aqui ele está falando sobre o ímpio. Que nos lábios do ímpio não tem palavra confiável. A mente dele só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto, como a língua que engana sutilmente. Acho que até é Tiago que fala sobre isso, sobre a língua que ama mentira, sobre você usar os seus irmãos, você está num ambiente de igreja, mas a sua língua ser usada para ferir e não para curar. Então a gente precisa buscar palavras, se encher de palavras que o Senhor nos entregou por meio da sua palavra. É essas palavras aqui que a gente precisa ter na boca. Então muitas vezes eu tinha palavras que não vinham do Senhor, porque a minha Bíblia ela estava mais empoeirada do que sendo lida.
Então, quando você não se enche, você só fala palavras que você aprende com o mundo. Mas o cristão, ele não tem como sobreviver. Um cristão crente no Senhor Jesus não tem como sobreviver sem leitura da palavra, sem que os seus lábios falem acerca do que aprendeu com Jesus. É por isso que o Senhor me chamou para compartilhar, fazer esse devocional. Gente, se eu compartilhar esse devocional com uma pessoa, eu fico extremamente feliz. Porque o Senhor, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer, tá bom? E isso não está nas minhas mãos, está na dele. Por isso que eu compartilho acerca daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu já passei, porque eu não vou te dar dicas e nem falar sobre coisas do qual eu não vivi. Né? Tanto que eu gosto muito de olhar um versículo e falar sobre a minha vida, sobre como essa palavra está cortando a minha vida, sobre como essa palavra tem algo específico falando para mim, e a mesma coisa fala para você, meu irmão. Entenda isso, tá? O 10. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Ou seja, essas pessoas que são mentirosas, são assassinas, são traiçoeiras, que têm a língua que machuca, elas são rebeldes, que se rebelaram contra o Senhor. E isso vai vir condenação, isso vai vir destruição para essas pessoas. E que o Senhor tenha misericórdia. Assim como ele teve de mim, assim como ele teve de você, que ele tenha dos nossos outros irmãos também, em nome de Jesus. O 11. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Glória a Deus. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Em nome de Jesus. E que eu me alegre no Senhor, que você se alegre no Senhor, que Ele seja a nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso abrigo seguro. Ai, como eu amo. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Olha aqui, o teu favor o protege como um escudo. Não é por merecimento, meu irmão, que o Senhor nos protege. Não é porque a gente é mais santo, mais bonito, mais legal, mais bacana. É pelo favor do Senhor que ele nos protege e ele nos abençoa. Não é nada de que a gente possa dizer que é mérito. Não é mérito. E aí é difícil a gente entender o mérito, né? Porque o nosso mundo, né, o nosso cenário é de que você faz exatamente aquilo e está plantando, né? Então aquilo é questão do mérito, sempre mérito, sempre mérito. Mas o Senhor vem com a sua palavra de graça, que nem sempre é mérito. É graça, graça maravilhosa do Senhor. A gente está vivo e a gente está respirando. Porque lembra do Salmo 3, eu acho que é versículo 5, que fala: se eu me deito, durmo e torno a acordar, é porque o Senhor me sustém. É Ele que sustenta a nossa vida, a minha, a sua, a da sua família, a dos seus amigos. E é isso. E esse foi o nosso Salmo 5. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo tenha falado com você, que você reflita, assim como eu vou refletir, o que o Senhor falou comigo e o que também eu vou fazer a respeito dessa palavra, essa palavra que eu amo, essa palavra que muda realmente as pessoas, e é muito lindo ver a mudança, ver o novo nascimento do Espírito Santo. Então, tchau, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.